processo da valsa número 6. Esse trabalho, na verdade, ele antecede a Arte Brasil, ele marca um momento de transição da Companhia Atelanas, que era uma companhia formada somente por mulheres, por um motivo que a gente não sabe explicar. No momento, naquela ocasião, só tínhamos mulheres no grupo e não foi nenhuma escolha proposital. E aí a gente começa o processo da valsa com Atelanas e meio que termina já com o início da Arte Brasil. Foi um desafio, porque fazer Nelson é sempre um desafio e sempre uma grande responsabilidade. Devido ao respeito que a gente tem pelo autor, pelas obras. E tinha sido o segundo espetáculo do Nelson que eu tinha pego para fazer. Já havia feito Viúva por Honesta numa outra ocasião, também uma peça psicológica, talvez até pela minha formação, essas escolhas. E aí foi feita uma proposta bastante interessante para o grupo e todo mundo abraçou com bastante carinho. Eu acho que um dos maiores desafios, pontuando assim, nesse processo, foi que na época nós não tínhamos sede, então os nossos ensaios eles eram feitos na garagem, na garagem do meu quintal. E nós tínhamos pouca estrutura, mesmo assim a gente tentou adequar o espaço. E o processo foi longo, o processo foi de muita pesquisa, de muita dedicação, de uma equipe boa. Mas com essas dificuldades, né, de vizinho, de barulho, chuva. Para vocês terem uma ideia, o ensaio técnico da valsa foi feito com uma lona no chão, porque as roupas das meninas eram todas brancas e tinha aquele grande problema, né, de não deixar com que as roupas sofressem nenhum tipo de dano, para que a gente pudesse levar para a mostra cultural, né. E aí, na verdade, a gente ganhou a fase no município do Mapa Cultural e a gente foi para Osasco. Foi um momento bem especial. E dentre os desafios do processo também, tem algo que foi primordial, que durante o desenrolar do processo, poder contar com a Jéssica na assistência, porque o meu pai fica doente durante o processo, fica internado durante uns dias e a Jéssica tem que assumir a frente, né, de tudo no espetáculo, mas a nossa química desde o começo, desde a proposta, era alguma coisa assim que transcendia, né? Quando eu estava pensando, ela estava finalizando a mesma coisa, sem ter necessidade de mudar. Oi, eu sou a Jéssica e antes de mais nada eu queria pedir desculpa por qualquer eventual barulho que aconteça assim paralelo à minha fala, porque a minha rua está muito movimentada, apesar da quarentena, então fiquem em casa. Mas enfim, voltando ao foco, né? Vamos lá, falar a valsa número 6. Pra mim foi um grande prazer. Foi uma experiência muito maravilhosa estar atuando como assistente de direção e operadora de som nesse espetáculo. Foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser assistente de direção num espetáculo grande, né? E estar participando de um espetáculo assim,
com pessoas que eu amo, né, com pessoas que eu já vinha trabalhando há muitos anos, né, acho que não, né, eu e as meninas, nós nos formamos praticamente juntas, né, no teatro, né, a gente começou juntas desde piquititicas, e foi uma experiência muito legal a gente poder trabalhar numa coisa nossa, numa coisa tão feminina, numa coisa tão particular, né? Porque o grupo era só formado por mulheres. Então a gente trabalhar um texto pesado desse, que era mais voltado, né, para o feminino, assim, foi uma coisa muito importante, uma coisa muito legal, né? Todas nós estávamos muito envolvidas, todas nós nos doamos por completo para esse espetáculo acontecer. E a harmonia era muito grande, a gente se integrava muito, a gente conversava. E poder ver muitas das minhas ideias ali, as meninas executando as minhas ideias, foi uma coisa muito fantástica. Assim, trabalhar com a Cindy na direção foi uma coisa até que eu não posso dizer que fácil, mas algo muito tranquilo, porque a gente pensa muito parecido, né? E ela sempre me deu muita liberdade de colocar as minhas ideias em prática, né? De colocar a minha visão das coisas. Então foi uma experiência muito legal, muito bacana mesmo. E a Sônia, ela sempre vai ter um lugarzinho importante pra mim, no meu coração. E eu tenho certeza que no das meninas também. E assim, sem sombra de dúvida, seu processo de direção, dentre outros que eu tenho mais afinado. E aí foi possível, né, passar por todas essas adversidades e chegar com sucesso. Também foi um desafio para a Rose a questão da caracterização das meninas, porque eu queria uma peruca igual para todas e a gente não encontrava o tom, não encontrava o comprimento. E aí a Rose saiu atrás. O que falar de Valsa número 6? Eu, Rosiane, para mim foi maravilhoso e acredito que para as demais também. Valsa número 6, uma das peças psicológicas de Nelson Rodrigues, foi tudo de bom. E ainda mais assim pelo fato que a gente estava no ano de 2012, já 7 anos atrás. Então assim, foi o ano que ele completaria 100 anos de idade se estivesse entre nós, né? Então assim, na minha parte, ao qual eu pude mostrar o meu trabalho, foi a parte do figurino, né? E também cabelo, maquiagem das atrizes que atuaram na peça. E o interessante é que, assim, desde o início, quando nós começamos na preparação das personagens, das meninas que atuaram, né? A energia, assim, pairou, uma energia maravilhosa, uma energia, assim, muito boa. E fluiu o trabalho, né? Fluiu. E assim, hoje, olhando, eu vejo que todas nós crescemos, assim como pessoa, como profissionais, e assim, só temos que agradecer, né, pela oportunidade. E não é todo dia, né, que a gente tem essa chance assim de estar mostrando, né, uma peça desse nível, de um cara que, assim, que pelo que eu conheço, o universo dele era totalmente feminino e assim ele fala de uma maneira assim, é como se ele conhecesse a alma feminina, né? Então assim é muito prazeroso. Muito prazeroso. E a gente viveu momentos muito bons nos bastidores. E assim, crescemos e foi tudo de bom.
Então, assim, eu, como pessoa, eu tenho que agradecer a oportunidade que a Cindy Araújo confiou a mim, e também a oportunidade também, né, de ter mostrado esse trabalho, de uma pontinha, né, desse trabalho, em homenagem a Nelson Rodrigues. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo. Gratidão, gratidão e beijos no coração, tá bom? A Márcia também na pesquisa junto, auxiliando nessa parte de figurinos, de maquiagem, de produção técnica do espetáculo. E acabou que a gente acabou mudando, né, o tipo de cabelo que a gente queria, mas a gente conseguiu colocar as três numa mesma imagem, né, que a gente buscava para essa Sônia que divide, no nosso entender, três personalidades em uma, e ao mesmo tempo de características físicas iguais. Então as atrizes foram selecionadas nesse sentido, para que a gente pudesse chegar mais próximo do que a gente queria. E aí a Rose vai para um brechó, a gente muito em dúvida da roupa, e de repente ela me aparece com 3 saias e 3 corpetes, né? Idênticos, de um valor baixo, porque nossa companhia até então não era uma companhia profissional, e as roupas ficaram formidáveis, parece que terem sido escolhidas para as 3 mesmo, e foi muito legal. No mapa cultural, com relação à fase do município, nós concorremos com grupos também importantes na época, o Cabeça Pensante, o Gepeto, nosso respeito a todos eles, e foi mesmo difícil, né, porque todos tinham um potencial excelente. E tendo sido escolhido como o melhor espetáculo para representar Itaquá, fomos para Osasco, e lá a gente enfrenta um júri, né, um grupo de jurados bem, digamos, bem criteriosos, né, e aí fizeram seus apontamentos das partes positivas, principalmente em relação à dança, porque nós unimos balé, uma vez que as atrizes tinham, né, nos seus repertórios de vida essa experiência com dança, e isso tudo foi muito elogiado, mas em contrapartida sofreu uma crítica pela questão de ter selecionado 3 meninas com timbre de voz, 2 com timbres iguais, a Yara e a Maíra, e a Larissa com um timbre diferenciado, né, um pouco mais contralto na voz, e eles pontuaram isso, que eu acredito que não tenha pra gente causado nenhum tipo de desconforto, porque nós ficamos satisfeitos com os resultados, mas quando você se coloca em qualquer tipo de festival, qualquer tipo de concurso, você tem que estar aberto para isso, né, pensar e pontuar, e tudo isso foi feito. O que eu posso dizer de Valsa número 6 é que para a Arte Brasil marcou muito, porque ela já começou, né, com um espetáculo assim, com esse peso, com esse grau de importância, com esse grau de responsabilidade e profissionalismo, e aí ele marca, né, o meu trabalho como diretora profissional, e marca também o início da Arte Brasil. É isso, então acho que esse documentário é legal de dividir com vocês, porque realmente saber que o espetáculo foi feito na garagem, com goteiro, com tantas dificuldades, né, chegaram até o final, e eu só tenho a agradecer a toda essa equipe, né, ao Jô, que trabalhou no som, na luz, junto com o Cássio no cenário. O processo da valsa número 6 foi um trabalho bem legal, porque foi um trabalho onde a gente teve que estudar muito, porque não era uma peça realista, e também era um novo gênero que o grupo estava trabalhando, né? E a minha parte foi desenvolver a cenografia.
eu fiquei responsável por esse trabalho, fiquei muito feliz por isso. O grande desafio foi fazer um piano de uma maneira que ele ficasse leve para carregar, porque a gente acabou participando de um festival na época e o nosso transporte era um transporte de um carro comum ou uma perua e que ainda assim ia um elenco junto, então teria que ser um cenário reduzido de uma maneira que dava para desmontar e montar muito rápido, né? De uma maneira fácil e que fosse leve. Também não poderia fazer um piano com uma cara realista, né? Mas também teria que parecer um piano ali. Eu fiquei muito feliz porque trabalhar com as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, de ver o desenvolvimento das atrizes e também de uma jovem que estava ali dando uma assistência à direção para Cíntia, que foi quem dirigiu o espetáculo, foi fantástico, né? Ainda tem que falar da Márcia, que também ajudou, o Jô, nossa, não tem como não falar no Jô, porque o Jô foi o grande suporte ali para mim, em tudo, né? E eu também queria falar também um pouco mais assim da Jéssica Moraes, porque a Jéssica Moraes foi quem dirigiu com a Cindy e que teve uma grande afinidade as duas no processo, no desenvolvimento do texto, né? E pegar 3 atrizes aonde tiveram que aprender algumas microações de uma relacionada à outra, foi bem legal. E da minha parte foi a questão do estudo, né? Que eu tive que desenvolver um cenário a qual eu já não estava acostumado, embora eu tinha já uma experiência de montagem de cenário. E quando você fala de um texto de Nelson Rodrigues, aí a gente tem que ter uma preocupação maior, porque é um texto que muita gente conhece e que muita gente já tem um saber anterior, né, daquilo ali. Mas foi bem bacana. A fantástica assistência de direção da Jéssica Moraes e ao apoio técnico da Márcia Andu e da Rosiane Araújo foram fundamentais. E as meninas, né? A Yara Vitirito, a Maíra Gonçalves, a Larissa Lira, a minha eterna gratidão porque foram atrizes disciplinadas que abraçaram uma tarefa difícil e deram conta. É isso. Ainda falando sobre o processo da valsa de vocês, e agora em relação à construção de personagem, eu acredito que um dos desafios maiores que rolaram durante a construção toda foi o fato da nossa Sônia, né, da nossa Sônia ser uma Sônia destra e nós termos desse trio uma atriz canhota, que era a Maíra, né? Então a Maíra teve esse desafio de passar o processo todo se adaptando com o lado direito para poder fazer com que a apresentação tivesse a afinação, né, que nós estávamos buscando entre as 3 Sônias, tanto em relação à característica física como a gestual, é claro que considerando os aspectos de cada uma, né, porque cada uma representava um lado da Sônia. E foi bem legal, que acredito que tenha sido também um crescimento para ela, porque tudo que era feito com a predominância da esquerda tinha que ser refeito. Então foi bem legal. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia Andu e venho para participar desse projeto, para falar um pouquinho da minha contribuição na valsa número 6. Bom, foi numa época que eu estava voltando para o teatro, né?
Então eu cheguei na antiga Atelanas, né, que era um grupo só de meninas, mulheres em busca de um mesmo ideal. E lá fui bem recebida, né, ajudei nos camarins, maquiagem, e as meninas participaram do mapa cultural aqui em Itaquá primeiro, ganhamos e fomos concorrer lá em Osasco. Foi muito gratificante, foi um prazer, eu estou morrendo de saudade de vocês, viu? Espero que esses 7 anos tragam muito sucesso agora para a Arte Brasil e para todos vocês. Um beijão! E homenagem, ó. Atelanas. Beijo! Me chamo Yara Vitirito e eu vim contar um pouquinho para vocês a minha experiência com a valsa número 6. Bom, a Cindy, ela me conhece desde pequenininha. Então, as peças na qual eu participava, na qual eu atuava, era mais voltada para o público infantil. Era mais para uma área de criança, uma temática mais infantil. Ou cômica também, que a gente gostava muito de trabalhar essa área. Quando surgiu o convite da Sônia, a valsa número 6, eu não entendia, assim, eu não conhecia muito. Na época a gente tinha um grupo chamado Atelanas, que era eu, a Cindy, a Jéssica Moraes, Larissa Lira, a Maíra Gonçalves, a Rosiane, acho que era só nós mulheres. Nessa época a gente sentou, fez um grupo de estudos para estudar a Sônia. Confesso que eu levei um choque, que era totalmente diferente de todos os personagens que eu já tinha feito. A Sônia, nesse espetáculo, a gente conseguiu dividir ela em 3. A Larissa Lira, ela interpretava uma Sônia mais sensual, digamos assim. Eu era uma Sônia mais inocente e a Maíra era uma Sônia mais realista, né? Então a gente, com esse grupo de estudos, conseguiu sentar e ver cada, né, não é personagem a palavra certa, é cada pontinho da Sônia, cada personalidade dela, em cada situação que ela passava dentro do espetáculo. Então assim, eu posso dizer que foi uma experiência incrível, tanto pessoal quanto na artística. Uma dica, nessa quarentena, gente, pesquisem, aproveitem esse tempo, pesquisem, leiam um livro, documentários na internet, gente, vale muito, 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 muito a pena. É uma obra, assim, que trabalha tanto a sua mente, você viaja, assim, é justamente isso, é viajar na história da Sônia, no consciente dela. Ai, não vou dar spoiler, não vou, gente, pesquisem. Corram atrás dessa peça, dessa obra, documentário, vale, tudo que for da valsa número 6, do Nelson, gente, olhem, busquem o conhecimento, porque vale muito, muito a pena. Eu sou realizada por ter feito parte, e é isso, gente. O que dizer sobre valsa número 6? Bom,
Foi a Cindy quem apresentou para a companhia a proposta de trabalharmos com essa peça. Ela pediu que nós lêssemos o texto para podermos decidir se iríamos querer assumir essa responsabilidade. E eu confesso que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei com um pouco de dúvida se seria uma boa ideia, porque eu achei o texto complexo, e realmente é, tanto que é considerado uma das peças psicológicas do Nelson Rodrigues, e eu fiquei com certo receio de que o público não fosse gostar. Mas aí eu entendi que era a nossa tarefa de fazer de uma forma com que o público gostasse. E eu resolvi aceitar, sabendo que isso também ia me ajudar a crescer como atriz, porque era um trabalho diferente de tudo que eu já tinha feito até então. O texto é um monólogo de uma menina de 15 anos que está morta, mas não sabe que está morta. E ela tenta entender o que está acontecendo e quem ela é, porque ela não consegue se lembrar de nada. O nome dessa menina é Sônia, e nesse espetáculo ela foi vivida por 3 atrizes. A Yara, que representou o lado menina, que era o lado ainda mais ingênuo, mais voltado ainda para a infância. A Larissa, que representou o lado adolescente, já se descobrindo como mulher e aprendendo sobre sedução. E eu, que representei um lado meio que mais obscuro, que marcou essa transição de menina para mulher, com toda a confusão psicológica que essa transição pode gerar numa pessoa. E assim, acho que pelo fato da personagem viver em constante delírio e nessa transição entre os planos da memória e da alucinação, o texto acabou se tornando uma junção de frases meio que soltas, meio desconexas, que no decorrer da história foram se conectando e revelando, afinal, quem é Sônia, onde que ela tá, o que aconteceu com ela. E ainda tinha uma outra questão nesse texto, que era a transição emocional. Em uma frase a personagem estava alegre, na frase seguinte ela estava transtornada, na outra frase ela já estava com medo. Então assim, era um jogo psicológico forte. E nós como atrizes tivemos que aprender a passar por todas essas transições de uma forma natural. E é gratificante saber que nós conseguimos fazer isso. Mas eu acho também que o trabalho de pesquisa que a gente fez antes do início da montagem ajudou muito, porque ajudou na construção da personagem. Nós pesquisamos e estudamos sobre o autor, sobre as características das obras dele, sobre a visão de mundo que ele tinha, sobre o comportamento das mulheres e da sociedade como um todo na época em que se passava a história. A gente estudou até sobre crimes passionais, porque era um tema abordado na história, né? Então tudo isso serviu como uma base pra gente meio que descobrir quem era a personagem e poder construir da forma adequada. Então acho que por todo esse processo e por questões que eu não sei nem como expressar em palavras, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que participar desse espetáculo foi uma das minhas melhores experiências na área artística. Além de envolver 2 artes que eu amo, que é o teatro e a dança, eu ainda pude trabalhar com uma equipe maravilhosa que se dedicou ao máximo para que o resultado fosse positivo. A gente então conseguiu participar do mapa cultural, representando nossa cidade na fase regional. Foi outra grande experiência para mim. Então eu só posso dizer que eu tenho orgulho de ter participado disso. Esse trabalho vai ficar marcado na minha vida para sempre. E eu vou sempre dizer, eu vivi a Sônia.
Valsa número 6 para mim, sem sombra de dúvidas, foi um desafio muito grande como atriz. Não só como atriz, mas como bailarina também, porque a gente uniu a dança com o teatro, então para mim foi muito especial. A surpresa maior foi saber que esse monólogo ia ser interpretado por mim, a Yara e a Maíra. Cada uma com uma fase ali da Sônia, né? Eu fiquei com a fase sensual da Sônia, então eu tive que estudar muito, tive que pesquisar muito essa sensualidade de uma adolescente de 15 anos. E também eu pude conhecer mais sobre o autor Nelson Rodrigues, eu fui em ocupações, eu lia muito, eu me doei o máximo para fazer essa peça, para fazer esse processo. O processo durou 9 meses, foi relativamente longo, mas saiu tudo muito fluido. O grupo era composto só por mulheres e a gente se entendia muito, tinha uma harmonia muito grande. Então, assim, de colocar essa responsabilidade pra gente, mas o final foi lindo. Assim, eu tenho um carinho muito grande por ter interpretado a Valsa número 6 ao lado dessas meninas tão especiais, né? Então foi isso, pra mim foi muito gratificante. Eu só tenho que agradecer a Cindy por essa responsabilidade dada a mim e a todas as outras meninas. Então, é legal falar um pouquinho também em relação à questão de direitos autorais. Do Nelson, para que a gente fosse participar do mapa cultural, era exigido isso na documentação. Então, nós buscamos apoio na época da Secretaria de Cultura do município, uma vez que nós não tínhamos intenções de comercializar o espetáculo, e sim apenas de levar a companhia para representar Itaquaquecetuba na Mostra Cultural de 2013 em Osasco. Portanto, fazem 7 anos, né, que aconteceu o processo da valsa. E aí a gente recebe um apoio bastante importante do secretário da época, do Marcos Vinícius Lima, que entra em contato, né, com a pessoa responsável pela documentação de direitos do Nelson, porque os direitos não estavam no esbate, por incrível que pareça, não estavam e, bom, não tão por incrível que pareça, né, uma vez que apesar de não ser carioca e ser pernambucano, o Nelson, né, teve toda essa ligação, questão de vivência e experiências no Rio de Janeiro. Então o escritório estava lá, estava localizado no Rio, e o Marcos ele consegue, né, esse contato para a gente, e conversando, explicando a situação, que era apenas para poder representar o município, sem intenções de prosseguir com o espetáculo, como de fato foi feito apenas uma apresentação em Osasco pós a mostra no município. Aí ele consegue a liberação do Guilherme na época e a gente recolheu uma taxa, claro, um valor, isso foi todo documentado, e o Marcos dá essa força para a gente enquanto secretário e a gente consegue o documento para compor, né, a lista de exigências que se fazia na época para o mapa cultural.